Olá, eu sou o professor. Olá, eu sou o professor Felipe Aron. Bom pessoal, antes de entrar no assunto, quero falar pra vocês que agora tem uma fanpage aqui do canal no Facebook. Curte lá, que é por lá que eu quero conversar com vocês. Da mesma forma, você vai ficar sabendo quais são os vídeos que eu tô postando. Eu vou postar vários assuntos interessantes aí sobre histórias. Conto com você aí na minha fanpage, te encontro lá. Agora vamos aí falar da mineração no Brasil, em 5 atos, como eu normalmente faço. Primeiro ato, o Tratado de Methuen. Em 1703 foi assinado entre a Inglaterra e Portugal o menor tratado da história da diplomacia europeia, conforme você pode ver aí na imagem. O Tratado de Methuen tinha apenas 3 artigos, mas foi o que bastou para selar o destino do ouro brasileiro. Isso porque a partir dele, Portugal se comprometia a comprar os tecidos ingleses, enquanto que os portugueses venderiam o vinho para a Inglaterra. Peraí, professor Felipe Aron, mas o que esse papo de vinho aí tem a ver com o ouro? Ora essa, tem tudo a ver com o ouro. Por mais que algumas pessoas sejam alcoólatras e bebam muito vinho até cair, é lógico que a gente compra muito mais tecido do que vinho. O tecido está em todo lugar. Ele está nas suas roupas, ele está na cortina, ele está na sua roupa de cama, está em todos os lugares. Então a gente compra muito mais tecido. Portugal iria sempre gastar muito mais do que a Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra tinha a balança comercial favorável. E de onde que vinham os pagamentos portugueses? Do ouro que eles estavam extraindo aqui no Brasil. Esse ouro acabará ajudando aí a financiar a industrialização da Inglaterra, que já era um país fortíssimo na área comercial, enquanto que Portugal se manteve um país agrícola e empobrecido. Que burros! Por que os portugueses não romperam com esse tratado de uma vez? É porque esse tratado só é prejudicial se a gente entender Portugal como uma coisa unitária. Se a gente for pegar individualmente, os produtores de vinho, produtores de uvas aí, portugueses, se deram muito bem com esse tratado. E nas diversas vezes em que autoridades portuguesas tentaram acabar com ele, esses produtores de vinho fizeram um grande lobby para evitar isso. Além disso, os portugueses não tinham uma visão do futuro, sabendo o que ia acontecer. Eles imaginavam que o ouro brasileiro ia durar muito mais tempo. E não pensaram nas gerações futuras, né? Segundo ato, a Guerra dos Emboabas. O ouro foi encontrado por bandeirantes paulistas em 1693, lá em Minas Gerais. Eles desbravaram o interior do Brasil até conseguirem encontrar o ouro que Portugal tanto precisava, porque nessa época os portugueses já sofriam com a decadência do ciclo do açúcar. Só que quando os bandeirantes encontraram o ouro, eles logo pensaram, pô meu, a gente teve mó trabalhão, a gente cruzou aí no meio do mato, entrou em floresta, que tinha cobra, aranha gigante, e não é pra entregar o ouro para o primeiro forasteiro que aparecer aí já sabendo onde tem. A preferência de explorar o ouro é nossa. Só que, a despeito disso, começaram a chegar vários portugueses e uma galera que era lá do ciclo do açúcar, senhores de engenho do Nordeste, empobrecidos e tal, começaram a vir para a região lá de Minas Gerais falando, não, a gente quer explorar o ouro também. O ouro não é só de vocês. O argumento dos portugueses em geral aí era que o Brasil era uma propriedade de Portugal, então não importa quem achou ouro, afinal acharam, mas não é deles. Com isso começou a ter uma hostilidade entre os paulistas e a galera que veio depois. Para você ter uma ideia, até o próprio termo emboaba é um negócio bem pejorativo, sabe? Quase um xingamento. É como os paulistas chamavam os portugueses, os nordestinos, a galera que veio chegando, porque emboaba na língua tupi representava um pássaro que tinha penas até lá nas patas. Então é uma maneira de dizer que a galera que veio depois, eles eram frescos, né? Porque eles usavam calçados, eles eram bem mais arrumadinhos e tal. Enquanto que eles, os bandeirantes, eram já quase uns indígenas, porque se você procurar bandeirante no Google Imagens, eu vou te mostrar
aí uma imagem, você vai ver uns caras mó bem arrumados. Mas, meu, não se ilude. Isso é quando eles estavam lá no litoral, lá na entrada. Quando você vai lá pro meião lá da floresta, passa meses. Onde você vai arrumar roupas limpas desse jeito? Você vai no mercado da floresta? Claro que não. Eles estavam já adotando um modo de vida indígena. Tanto que esse nome Emboaba é na própria língua dos índios, que é a língua que os paulistas estavam usando. Por esse motivo, os caras que vieram depois, os portugueses e tal, tratavam os paulistas com termos pejorativos também. Diziam que eles eram sem lei, que eles eram selvagens. E essa inimizade acabou se tornando uma guerra em 1707. Foi uma guerra onde os paulistas acabaram sendo derrotados. Foi muito trágica e de muito ódio. Pra você ter uma ideia, teve uma hora lá que os paulistas se renderam no capão da traição e mesmo assim os portugueses resolveram ir lá e fuzilar todo mundo. Por fim, os paulistas acabaram sendo expulsos lá pro centro-oeste, onde eles acabaram achando mais ouro, lá em Mato Grosso, Goiás. Isso foi em 1709. E a partir daí a região se pacificou e a exploração do ouro começou a ter os seus melhores anos. Isso nos leva ao ato 3, a estrutura. Dezenas de milhares de pessoas começaram a chegar na região, porque ela estava enriquecida, ela tinha ouro e não é só isso. Muitos comerciantes começaram a chegar lá e muitas pessoas que queriam oferecer qualquer tipo de serviço para os mineradores em busca de conseguir algum ouro ou conseguir algum dinheiro, começaram a se mudar para as regiões de Minas Gerais. Aí nós temos a fundação da Vila Rica, da cidade de Mariana, dentre muitos outros núcleos urbanos. Eu peço que você dê atenção a 3 rotas agora. De São Paulo chegavam vários tipos de alimento. Do Nordeste chegava o gado. Não só o gado para alimentação, mas também mulas, cavalos, feitos para o transporte, porque o transporte era muito importante em Minas Gerais. Afinal, estamos falando de ouro que estava lá no interior e tinha que ser levado até Portugal. E do Rio de Janeiro chegava o personagem principal dessa história. Chegavam os negros vindo da África pelo porto do Rio de Janeiro e também chegavam produtos importados de Portugal. Esses negros que eram escravizados em Minas Gerais tinham uma média de vida útil lá no trabalho de 10 anos. Muitas vezes eles passavam o dia inteiro ali mergulhados na água pegando o ouro que estava nos rios, além de ele estar envolvido com um trabalho que é tóxico, que é extremamente perigoso. Por esse motivo, a chegada de negros da África em Minas Gerais foi muito intensa. Era muito comum que os escravos tentassem esconder algum ouro para conseguir a sua alforria, ou então apenas para comprar coisas em volta, porque tinha um monte de gente vendendo alimento, vendendo bebidas alcoólicas, né, cachaça, e muitas vezes eles queriam guardar um pouquinho só para poder ir lá comprar alguma coisa. E quando eles eram descobertos, eles eram extremamente repreendidos. Bom, mas então agora vamos lá para o ato 4, a tributação. Com a mineração correndo solta no Brasil colonial, é lógico que Portugal tinha que dar um jeito de garantir a sua parte. Afinal, ela era a metrópole que colonizava o Brasil. Eu vou destacar aqui 3 tipos de tributação. A primeira se chama captação, que era baseada no número de escravos. Então, uma certa quantidade de gramas de ouro era cobrada por cada escravo que o senhor de escravos tivesse na mineração. Isso era muito impreciso, porque às vezes o senhor de escravos tinha mó galera lá para coletar o ouro. Só que, ele deu azar e não conseguiu muita coisa. Ele vai pagar mó imposto gigante. Enquanto que o outro que tem lá bem menos escravos, mas calhou deu sorte, pegou um lugar melhor. Ele vai pagar menos tributos e vai ter conseguido mais ouro. Portugal percebeu que isso não fazia muito sentido e logo inventou um outro tipo que dava muito mais trabalho, mas que era muito mais eficiente. O odiado quinto. Ele baseava-se em Portugal construir casas de fundição no Brasil, onde o ouro em pepita, em pó, sei lá, era levado, aí eles derretiam e faziam barras de ouro. Mas não é aquela barra de ouro do Silvio Santos. É uma barra de ouro bem feita ali,
artesanalmente. Esse imposto, ele era muito mais eficiente e por isso ele era odiado. Usava-se a expressão: peraí, essa eu sei, vai buscar o quinto dos infernos, que depois se transformou em apenas quinto dos infernos. Ah, estou me surpreendendo, parece que há um aluno que anda prestando atenção nas minhas aulas. É isso mesmo, o quinto dos infernos, ele era odiado porque a sua cobrança era implacável. E nós vamos falar disso logo mais. Agora quero falar da terceira forma de tributação, que era a derrama. Aquela que foi importante lá na Inconfidência Mineira, lá na decadência do ciclo do ouro, o assunto de outra videoaula. Basicamente, Portugal queria que a tributação atingisse 100 arrobas de ouro anuais, não importa de onde fosse tirado. Se isso não acontecesse, eles iriam conseguir o valor por outras formas. E aí coloque a sua imaginação para funcionar. O que os cobradores de impostos não fariam para conseguir essa tributação, hein? Bom, tudo isso então nos levou agora ao ato 5, as revoltas nativistas. Toda essa cobrança de impostos deixou muitos dos que moravam aqui no Brasil, em Minas Gerais, furiosos. E então nós começamos a ter revoltas nativistas. Veja bem, elas não queriam a independência do Brasil. As revoltas nativistas, elas apenas eram contra cobrança de impostos ou pedindo tráfico negreiro mais eficiente, coisas assim. Eles apenas estavam insatisfeitos com algumas coisas que Portugal fazia, mas não queriam fundar um país aqui. Não confunda então revoltas nativistas com revoltas por independência. A revolta nativista mais famosa do período é a de Filipe dos Santos, em 1720, lá na Vila Rica. E ele e os seus queriam que fossem extintas as casas de fundição, ou seja, o que eles estavam contra era os impostos. Desde aquela época, séculos atrás, é gente aqui do Brasil furiosa com cobrança de impostos. Bom, então é isso. Espero que essa aula tenha te ajudado a entender aí esse assunto. Vê se inscreve no meu canal. Se você gostou, dá um like aqui nesse vídeo. E não esquece, curte aí a minha fanpage no Facebook. Opa, falando em Facebook, nem combinei, viu? Esse barulho veio por acaso. Mas curte lá, que a gente conversa, manda sua sugestão, manda, tô com dificuldade em tal assunto, tal prova. Você chega lá, fala comigo, a gente resolve, tá? Então é isso aí e falou!